Exercício B8, o exercício 8 da lista B. Está sendo solicitado o esboço do gráfico dessa função, f de x, e calcular os limites pedidos, no caso, esses 3 limites aqui. Tá, então, vamos iniciar. Essa função é uma função expressa de 3 formas diferentes, dependendo do valor do x no domínio. Ela vai ser expressa através de 3 menos x quadrado quando x for menor do que 1. A função de x vai valer 1 quando x for igual a 1, e a função de x vai valer x mais 1 se o x for maior do que 1. Ou seja, uma função que ela é expressa com 3 expressões diferentes. Tá? Então, vamos iniciar, por exemplo, o caso mais simples. Quando x é igual a 1, a f de x vale 1. Então, já vamos traçar aqui. Eu sei, por enquanto, que esse ponto faz parte do gráfico dessa função. Quando x for menor do que 1, eu vou usar essa expressão, 3 menos x quadrado. Isso é uma parábola de boca para baixo, porque o a é negativo, é menos 1, que multiplica x ao quadrado. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Vamos para a gente ter ideia do que vai sair nesse gráfico. Vamos colocar, por exemplo, x igual a 0. Quando x for igual a 0, a f de x vai valer 3. Então já vamos colocar o 3 aqui. Nesse ponto também vai ter vai passar o gráfico dessa função. E quando x, por exemplo, valer 1, 3 menos 1 ao quadrado, 3 menos 1, 2. Ou seja, quando x vale 1, a função vale 2. Só que no caso do 1, vou ter uma bolinha vazia. Por quê? Porque quando é 1, quando x vale 1, a função vale 1. Então está aqui embaixo. Então eu vou ter, na verdade, um gráfico, uma parábola mais ou menos desse jeito. Ok, quando x for maior do que 1, a expressão é x mais 1. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1 mais 1, 1. Quando x vale 1, 1 mais 1 igual a 2. Então ela começaria aqui, mas aqui é bolinha vazia. Porque quando x, mais uma vez, quando x vale 1, a função de x vale 1. Quando, por exemplo, vamos colocar 2 agora. Quando x vale 2, a f de x vale 2 mais 1, 3. Então, na verdade, eu vou ter uma reta mais ou menos dessa forma. Então esse aqui seria um esboço do gráfico. É só observar que aqui existe uma curva. Quando chega em o x vale 1, a curva para, o ponto é impresso aqui embaixo, e depois quando o x vale mais do que 1, ela volta daqui e continua com uma reta. É exatamente o esboço do gráfico dessa função. Agora vamos calcular os limites. O limite quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, pela esquerda, eu vou usar valores que quando a função ou quando x é menor do que 1. Quando x é menor do que 1, essa é a expressão da minha função, 3 menos x quadrado. Então o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x vai ser o limite quando x tende a 1 pela esquerda de 3 menos x quadrado. Bom, isso vai me dar 3 menos 1, 2. Nesse caso, quando x tende a 1 pela direita, ou seja, por aqui, eu tenho que pegar valores maiores do que 1. Quando a função é maior, quando x é maior do que 1, para essa função eu vou utilizar essa expressão. Então eu vou ter limite, quando x tende a 1 pela direita, de x mais 1. Isso vai me dar 1 mais 1 igual a 2. Bom, para complementar agora, se eu tenho, eu preciso calcular o limite da função da f de x quando x tende a 1. Bom, se eu tenho os limites laterais quando tende a 1 pela esquerda igual a 2 e pela direita igual a 2, então o limite da f de x quando x tende a 1 simplesmente é igual a 2. Então essa é a resposta desse exercício.